Você já parou para pensar o que um simples balde de pipoca tem a ver com o fato de ainda não termos uma vacina contra o HIV? Parece loucura, mas esse exemplo explica um dos maiores enigmas da ciência moderna. Quer entender? Então segura essa curiosidade até o final. Primeiramente, vamos começar como ocorre a infecção pelo HIV. Do ponto de vista da exposição sexual, após entrar em contato com o organismo humano, o vírus rapidamente inicia sua invasão. Ele atravessa as mucosas genitais, superando as primeiras barreiras de defesa do sistema imunológico. Em seguida, alcança o núcleo dos linfócitos TCD4, as principais células responsáveis por coordenar a resposta imune contra agentes invasores. A partir desse ponto, a infecção se consolida. Cada célula CD4 contaminada passa a produzir milhares de novas cópias virais. No entanto, a perda dessas células é um processo complexo, resultante não apenas da destruição direta das células infectadas, mas também da morte de células não infectadas, afetadas pela intensa resposta inflamatória desencadeada pelo próprio sistema imunológico. Em quanto tempo a AIDS se desenvolve? Sem um tratamento adequado, que fique claro, a maioria das pessoas que vivem com HIV leva de 3 a 10 anos para que a pessoa evolua para a AIDS, período em que o vírus se replica continuamente pelo organismo, enfraquecendo gradualmente o sistema imunológico. Em alguns casos, porém, essa progressão pode ser muito mais rápida, ocorrendo em apenas um ano. Já em outros, mesmo após uma década de infecção sem tratamento, o indivíduo pode permanecer com os níveis de linfócitos TCD4 praticamente normais, sem sinais clínicos da doença. Esses casos são raríssimos e pertencem a um grupo conhecido como controladores de elite, pessoas que representam até 1% da população infectada e que, mesmo sem o uso da terapia antirretroviral, conseguem manter a carga viral indetectável por longos períodos, preservando a função imunológica. Para compreender melhor esse processo, podemos recorrer a um gráfico que ilustra a queda progressiva do sistema imune ao longo do tempo e, paralelamente, o aumento da vulnerabilidade do organismo às infecções oportunistas e desenvolvimento do câncer. Após a infecção pelo HIV e a soroconversão, o vírus inicia uma batalha contra o sistema imunológico, que tenta combater a infecção. Um dos primeiros sinais dessa luta é a linfadenopatia generalizada persistente. À medida que a contagem de CD4 diminui, o sistema imune fica mais fraco, aumentando o risco de infecções oportunistas e outras complicações. Entre 500 e 400 células. Nessa fase, o sistema imunológico já está comprometido e podem surgir pneumonia bacteriana, tuberculose, infecção grave, geralmente nos pulmões, causada principalmente pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Herpes zoster, reativação do vírus da varicela, causando erupções cutâneas dolorosas. Candidíase vaginal, infecção fúngica na região genital. Púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as plaquetas, reduzindo sua contagem e aumentando o risco de sangramentos. Entre 200 e 300 células. Com a imunidade ainda mais baixa, surgem condições como sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer que causa lesões na pele e em outros órgãos. Candidíase orofaríngea, infecção fúngica na boca e garganta. Leucoplasia oral pilosa, lesões esbranquiçadas na língua, associadas ao vírus Epstein-Barr. Herpes recorrente, infecções repetidas pelo vírus herpes simples do tipo 1. Linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático. Entre 100 e 200 células, nessa faixa o sistema imunológico está severamente comprometido, permitindo infecções como neurotoxoplasmose, infecção cerebral causada pelo parasita Toxoplasma gondii, pneumonia por pneumociste girovese, infecção fúngica nos pulmões, neurocriptococose, infecção fúngica no cérebro e meninges, esofagite por herpes ou por cândida, inflamação no esôfago causada por vírus ou fungos. Criptosporidiose, infecção intestinal causada pelo parasita Cryptosporidium parvum, provocando diarreia prolongada. Abaixo de 100 células,
com a imunidade extremamente baixa, surgem infecções como complexo Mycobacterium avium, infecção causada por bactérias que afetam vários órgãos. Citomegalovírus, infecção viral que pode atingir olhos, pulmões e intestinos. Leucoencefalopatia multifocal progressiva, doença cerebral causada pelo vírus JC. Linfoma primário do sistema nervoso central, câncer que afeta o cérebro. Observação importante: em uma pessoa saudável, a contagem de linfócitos TCD4 normalmente varia entre 500 a 1.500 células por milímetro cúbico de sangue. À medida que o sistema imunológico se enfraquece, diversas infecções oportunistas podem surgir, algumas delas indicadas com asterisco no gráfico. Manifestam-se em diferentes faixas de contagem de CD4. O surgimento dessas infecções ocorre porque os agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, já se encontravam no organismo, mas eram mantidos sob controle pelo sistema imune. Quando a contagem de CD4 diminui de forma acentuada, o corpo perde essa capacidade de defesa, permitindo que esses micro-organismos se multipliquem e causem doenças graves. Essa dinâmica evidencia como a queda da imunidade celular marca o avanço do HIV e reforça a importância do tratamento antirretroviral para preservar a função imunológica e prevenir complicações. Como funciona o tratamento do HIV? É realizado com medicamentos antirretrovirais que atuam bloqueando a replicação do vírus no organismo. Dessa forma, reduzem a carga viral no sangue, fortalecem o sistema imunológico, contribuem para a recuperação das células CD4 e ajudam a prevenir o surgimento de infecções oportunistas. É fundamental destacar que o uso contínuo da terapia não elimina o vírus, mas transforma o HIV em uma condição crônica controlável. Os antirretrovirais atuais não conseguem eliminar o HIV porque não atuam sobre células que não estão produzindo ativamente o vírus. A terapia antirretroviral bloqueia a replicação viral, mas não remove o DNA do HIV que já está integrado ao genoma das células latentes. Dessa forma, quando essas células são ativadas, o vírus pode ser reativado e volta a se multiplicar, mesmo anos após a infecção inicial. Além disso, a elevada taxa de mutação do HIV gera variantes, aliada ao estabelecimento dos reservatórios latentes, onde o vírus permanece em replicação residual, escapando tanto da resposta do sistema imunológico quanto da ação dos antirretrovirais, dificultando qualquer tentativa de erradicação completa. Agora, vamos entender a classificação do vírus. Ela é como organizar uma grande árvore genealógica viral, usando um método chamado análise filogenética, que estuda as sequências de nucleotídeos, as letras do material genético viral, no caso do HIV é o RNA. Essa classificação é hierárquica, ou seja, divide o HIV em diferentes níveis, tipos, grupos, subtipos, subsubtipos e formas recombinantes. Vamos explorar isso passo a passo, de maneira clara e fácil de entender. Tipos de HIV. Existem dois tipos principais. HIV-1 é o mais comum no mundo e o principal responsável pela pandemia global. HIV-2 é menos comum, encontrado principalmente em algumas regiões, como a África Ocidental, e menos transmissível. Vamos focar primeiro no HIV-1 e depois falar do HIV-2. O HIV-1 é dividido em 4 grupos, como se fossem grandes ramos da árvore. O grupo M é o mais importante, responsável pela maioria das infecções no mundo. Grupo N, Grupo O e Grupo P são bem mais raros e encontrados principalmente em algumas regiões da África. Subtipos do Grupo M. O Grupo M do HIV-1 é tão comum que ele é dividido em subtipos, que são como famílias menores do vírus. Esses subtipos são identificados por letras A, B, C, D, F, G, H, J e K. Cada um tem características genéticas próprias e é mais comum em certas partes do mundo. Subtipo B, predominante na Europa, Américas e Austrália. Subtipo C, mais comum na África e na Ásia. Outros subtipos como
A, D, F, G, H, J e K aparecem em diferentes regiões. Alguns subtipos são tão diversos que são divididos ainda mais em subtipos. Por exemplo, o subtipo A pode ser A1, A2, A3, A4, A5 e A6. O subtipo F pode ser F1 e F2. Esses subtipos mostram diferenças genéticas dentro de um mesmo subtipo. Formas recombinantes. Quando uma pessoa é infectada por 2 ou mais subtipos diferentes do HIV ao mesmo tempo, os vírus podem misturar seu material genético, criando uma forma recombinante. É como se 2 vírus trocassem pedaços do seu RNA, gerando um vírus novo. Existem 2 tipos de forma recombinantes. CRF, forma recombinante circulante. Quando uma forma recombinante se espalha para mais de 3 pessoas que não têm relação direta, como familiares ou parceiros, ela é chamada de CRF. Já foram identificadas mais de 160 CRFs no mundo. URF, forma recombinante única. São formas recombinantes identificadas, mas que não se sabe se foram transmitidas para outras pessoas ou não. HIV-1 no Brasil. O subtipo B é o mais comum, mas também encontramos outros como C e F. Existe uma variante especial do subtipo B chamada de B brasileira, que tem uma mutação específica no gene da proteína GP120. Essa proteína fica na superfície do vírus e é essencial para que o HIV consiga entrar nas células humanas. HIV-2, grupos. O HIV-2 é menos comum, mas também é dividido em grupos. A, B, C, D, E, F, G e H. Esses grupos são menos estudados porque o HIV-2 é menos prevalente e menos transmissível que o HIV-1. A classificação do HIV mostrou que ele possui diversas faces. Então, por que um balde de pipoca explicaria a ausência de uma vacina para o vírus? Imagine um balde de pipoca estouradas. Cada grão é único, diferente em tamanho, forma ou textura. Num balde cheio de pipoca, nenhuma pipoca é igual à outra. Assim também é o HIV dentro do corpo humano. Nenhum é igual ao outro. Agora, substitua cada grão por uma variante viral. Cada vírus que emerge da célula infectada tem mutações genéticas sutis ou profundas, formando o que chamamos de quasi-espécies. Tomemos exemplo o grupo M do HIV-1. A diversidade genética entre os subtipos A, B, C, D, F, G, H, J e K chega a ser de 25 a 35%. Isso é mais do que a diferença genética entre seres humanos e camundongos, que é 30%. Ou seja, nós somos mais próximos dos camundongos do que um subtipo é próximo a outro subtipo, que é até 35% de distância genética. Mesmo dentro de um único subtipo, as variações podem atingir de 15 a 20%. Assim, uma vacina que funcione contra um vírus não servirá para os outros. Além disso, a ausência de uma cura espontânea impõe barreira para desenvolver um imunizante. Ou seja, fazer vacina é imitar a vida. Se não ocorrer a resposta imune natural, não há possibilidade de desenvolvê-la, uma vez que o princípio fundamental é replicar a resposta imune natural. Até hoje, esse paradigma não foi quebrado. Vacinas dependem da capacidade inerente do corpo de montar defesas. Neste exemplo, contra o HIV, tentativas falham, pois o vírus muda rapidamente, escapando de anticorpos. Podemos concluir que, do ponto de vista científico, o desenvolvimento de uma vacina contra o HIV apresenta o maior desafio da história dos imunizantes. Isso porque o vírus reúne obstáculos únicos, sofre mutações constantes, apresenta enorme diversidade genética, utiliza mecanismos de fuga imunológica, integra seu material genético ao DNA das células hospedeiras e não conta com diversos casos de cura natural,
ou mesmo diante do tratamento farmacológico. Conseguiu entender como um simples balde de pipoca ajuda a explicar por que, até hoje, ainda não existe uma vacina contra o HIV? Se esse vídeo clareou suas ideias, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta de ciência explicada de um jeito fácil. Aproveite e assista ao vídeo anterior, HIV, o vírus que desafia a ciência há mais de 4 décadas. Vale a pena para complementar o que você aprendeu aqui. Até a próxima.